Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Num debate sobre o futuro das reformas e do Estado Social, Rui Rio deu a sugestão de indexar as reformas à riqueza nacional. O movimento de aposentados, pensionistas e reformados surgiu como grito de revolta contra o Orçamento de Estado para 2013 e convidou Rui Rio e Augusto Santos Silva para um debate no Porto. No debate falou-se do futuro que preocupa a todos e do presente que a todos indigna. Os dois oradores tenderam para a necessidade e o problema exigir uma solução de regime participada por todos os partidos e pela sociedade em geral. Para o atual Presidente da Câmara do Porto, obras inúteis, má gestão e desperdício estão na base de anos e anos em que a sociedade produziu menos do que aquilo que gastou. Esta mesma sugestão de Rui Rio, no sentido de indexar as reformas pagas com o PIB, o Presidente da Câmara diz ainda não adotar a medida, uma vez que não está tecnicamente sustentada, afirmando que se o PIB cresce, as reformas podem subir. Se decrescer, salvaguardando, no entanto, as situações mais frágeis, as reformas podem descer. O Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos esteve de visita às obras da Escola de Gestão do Porto, na Senhora da Hora. A autarquia cedeu terreno para a construção do investimento que considera ser decisivo para o desenvolvimento do concelho. Foi uma manhã diferente nas obras que vão dar origem às novas instalações da Escola de Gestão do Porto. O Executivo Camarário esteve de visita às obras que devem estar concluídas este ano. De resto, esta é a primeira de 3 visitas a obras que serão, quando concluídas, emblemáticas para o concelho de Matosinhos. Escola de Gestão, Unicer e Centro de Investigação Aeronáutica. 3 empreendimentos que representam 300 milhões de euros de investimento. Eu devo dizer neste momento que Matosinhos tem muitos investimentos. Nós conseguimos, graças ao prestígio que fomos granjeando, graças à forma transparente e qualificada como soubemos gerir o território, nós soubemos atrair muitos investimentos. Investimentos de qualidade, nós não estamos a falar de coisas banais, estamos a falar de investimentos que foram disputados por outras autarquias, investimentos que foram muito queridos por outros lugares que estão aqui. Aqui o futuro edifício nasce em terrenos cedidos pela autarquia e com um investimento na ordem dos 13 milhões de euros. Uma obra e uma escola que pode alterar todo o movimento da Senhora da Hora. Isto vai de perspectivas. O facto de termos aqui mais de 1000 alunos, que são 1000 alunos já licenciados, pessoas que têm as suas profissões, que vêm aqui fazer um upgrade das suas qualificações, vai fazer com que tudo isto se movimente aqui à volta e, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que para a Senhora da Hora, para Matosinhos, para a área metropolitana do Porto, este investimento será decisivo. Ele é, sobretudo, importante para a Escola de Gestão de Porto, mas é também importante para toda aqui, para a zona onde vai ficar inserido, porque vai transformar radicalmente a percepção que temos desta zona. Aliás, basta olhar e verificar que um terreno que esteve aqui em pousio durante todo o tempo, de que eu me lembro, está neste momento com um edifício que vai ser um edifício marcante, ainda por cima pela qualidade arquitetónica e pelo movimento que vai gerar. Você imagina quando tiverem aqui cerca de 1000 alunos a entrar e a sair, quando tiverem aqui dezenas de funcionários a entrar e a sair, quando tiverem aqui centenas de pessoas a entrar e a sair, a frequentar aqui esta zona de Matosinhos, a fazerem vida na cidade, daqui nesta parte da Senhora da Hora. Portanto, é uma transformação completa que nós estamos a fazer. Atualmente a escola tem 2 polos. Este será o 3º e destina-se sobretudo ao ensino pós-graduado e a formação avançada em gestão. A correr como planeado, a obra estará concluída em novembro, após as eleições autárquicas. O atual presidente e candidato a Matosinhos tem a certeza que será ele a inaugurar as novas instalações. Eu tenho a certeza que vou inaugurar, não tenho sobre isso a menor dúvida. Para já, a certeza fica de que Matosinhos vai acolher uma boa parte da Escola de Gestão do Porto, uma escola que está entre as 60 melhores escolas de negócios da Europa. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Duarte Vieira, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e da Comissão Diretiva do ON.2, o Novo Norte, morreu na quinta-feira no Instituto Português de Oncologia do Porto, vítima de cancro. José Manuel Duarte Vieira nasceu na Maia a 16 de abril de 1952. Foi nomeado para o cargo pelo Governo em fevereiro de 2012. Era licenciado em Engenharia Eletrotécnica, ramo Sistemas de Energia, pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.
O secretário de Estado adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, António Almeida Henriques, mostrou o seu profundo pesar pela notícia do falecimento do presidente da CCDR Norte. O funeral realizou-se hoje às 15h30 na Igreja do Foco. O vice-presidente do Movimento Revolução Branca, Pedro Pereira Pinto, diz que para prevenir a concretização de candidaturas ilegais foram interpostas 7 ações populares para impedir candidaturas de autarcas do PST. Estas ações recaíram apenas sobre candidatos do PST devido ao facto de ser, para já, o único partido que aprovou as candidaturas de autarcas que não podem concorrer pela lei, esclarece Pedro Pinto Pereira. Luís Filipe Menezes já impedido de voltar a ser candidato em Gaia e Fernando Seara em Sintra. O reitor da Universidade do Minho, António Cunha, utilizou a palavra fundraising como solução para as dificuldades económicas que a universidade atravessa. O reitor disse que a instituição vai pedir dinheiro à sociedade através do processo fundraising, que traduzindo para português significa captação de recursos na qual as pessoas, empresas, governos e outros atores doam voluntariamente recursos financeiros. Na apresentação do Plano Estratégico para 2013 da UEM, António Cunha reconheceu que a instituição foi afetada por cortes, mas destacou também o aumento do número de estudantes da academia. O reitor da UEM afirmou que a angariação de fundos não vai ser a troco de serviços ou de investigações, mas sim uma espécie de recompensa ou troca da missão que a universidade faz. Este processo de captação de recursos é bastante comum nos Estados Unidos da América e no norte da Europa e tornou-se um modo de encontrar novas formas de financiamento junto da cidade onde se está inserido. Em vésperas de comemorações dos 250 anos da Torre dos Clérigos, Padre Américo Aguiar, presidente da Irmandade dos Clérigos, quis aproveitar o Dia dos Namorados para dar um choque de amor à cidade, aproveitando para dar saliências às obras de restauração do monumento. Este choque foi proporcionado com a descida de uma Julieta dos 75 metros da torre para trocar carícias com o Romeu improvisado. Uma iniciativa que se prolongou ao longo da tarde de ontem. Os habitantes da cidade ficaram de olhos postos na exibição do romantismo realizado nas alturas da torre mais conhecida da cidade do Porto. Américo Aguiar esclareceu que havia várias possibilidades para dinamizar o Dia dos Namorados e a opção de valorizar a Torre dos Clérigos foi a mais engraçada, ressalvando também que agora que as coisas estão diferentes, já não é Romeu que sobe, mas sim Julieta que desce. O Ministério da Saúde poupou mais de 150 milhões de euros em comparticipações de fármacos no ano passado. Um estudo agora divulgado pelo Minfarmed e referente ao ano passado dá conta ainda que aumentou o consumo de medicamentos, mas não os gastos dos utentes. Os portugueses gastaram menos em medicamentos no ano passado, mas compraram mais. Aliás, os números da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde revelam que os gastos dos utentes em 2012 foram os mais reduzidos dos últimos 5 anos. O Ministério da Saúde situa em 151 milhões de euros a poupança dos serviços públicos em comparticipações de fármacos. Os portugueses compraram mais 5 milhões e 800 mil embalagens de fármacos, mas pouparam cerca de 190 milhões de euros. Para que esta situação se verificasse, convergiram alguns fatores. Primeiro, o preço médio dos medicamentos em ambulatório caiu de 13 euros em 2007 para 10,71 euros em 2012. Também a venda de genéricos cresceu 18,4% em relação a 2011, sendo que, em média, cada genérico custou menos 3,33 euros que em 2011 e menos 12,79 euros que em 2007. O Ministro da Saúde ressalva no estudo que, pela primeira vez, as pessoas pagaram menos e consumiram mais. A maior sinagoga da Península Ibérica é da cidade do Porto e comemora 75 anos este ano. Um ano que será de celebração para a comunidade judaica da Invicta. Para quem não conhece, fica parte da história desta sinagoga edificada um ano antes do início da Segunda Grande Guerra. Pedra a pedra,
tijolo sobre tijolo. Surgiu assim a maior sinagoga da Península Ibérica. Foi inaugurada no dia 6 de janeiro de 1938 e é possível encontrá-la desde então na Rua de Guerra Junqueiro, número 340, na cidade do Porto. Também conhecida por Sinagoga Kandori Mekorheim, que em português quer dizer fonte de vida, é a sede da comunidade israelita do Porto. Este monumento religioso é um símbolo muito importante para o povo judeu. A vice-presidente da comunidade israelita do Porto afirma que foi preciso muita firmeza para a sua construção, naquela época tão adversa, com inúmeras perseguições militares. A poucos metros da sinagoga existe o Colégio Alemão, que na altura, em pleno regime nazi, mandou erguer grandes árvores de forma a esconder a sinagoga do colégio. Hoje, a sinagoga e quem a frequenta não têm de se esconder de ninguém. Este ano será, assim, um ano festivo para a sinagoga, pois vai comemorar os 75 anos de existência. A celebração irá contar com a presença de rabinos de Londres, Israel, Argentina e dos Estados Unidos. O edifício branco e de forma diferente, a arquitetura portuense, ergue-se aos céus, mostra a devoção de um povo e a persistência dos seus criadores. Resistiu à pior das épocas por o judaísmo e aqui se mantém, como prova de resistência, como lugar de culto e de curiosidade para quem passa e não tem coragem para entrar. Ontem foi dia de São Valentim e mesmo aqueles que não têm uma veia romântica sentiram-se obrigados a recordar a data com presentes para a sua cara metade. 14 de fevereiro é o Dia dos Namorados. O amor anda no ar, os casalinhos apaixonados gozam aqui e ali a vivência dessa sintonia a dois. Mas o que vem a ser o Dia de São Valentim? É o dia em que os namorados celebram o amor entre eles. É uma data marcante, é uma data bonita para celebrar o amor. O Dia dos Namorados é marcado pela oferta de presentes à sua cara metade. Para ser um dia diferente, os casais reservam mesas para almoçar ou jantar, tornando o momento mais apaixonante. Este ano ofereceu um perfume e ele ofereceu-me bastantes coisas, incluindo gomas, chocolates, uma flor em maçapão, umas sapatilhas. Este ano foi só isso, mas geralmente oferecemos assim muitas coisinhas. Normalmente no Dia dos Namorados vamos jantar fora. Vamos já fora, como foi hoje o caso. Neste momento não posso fazer nada derivado ao meu namorado estar longe, mas ele a mim surpreende-me cada vez mais. Aqui está a prova com este ramo que ele manda para mim. A tradição é oferecer postais e rosas vermelhas, mas atualmente as pessoas compram produtos que mais tarde possam usufruir, não escolhendo apenas objetos que simbolizem o dia. Hoje já vim buscar um relógio, pronto, já sabem que a pessoa vai utilizá-lo, um porta-chaves, assim no género já não é muito específico o próprio dia dos namorados. Tirando também, portanto, umas t-shirts, umas almofadas que a gente vende alusivo aos dias dos namorados, ainda vai vendendo alguma coisinha, mas normalmente é mais o tipo de material que as pessoas vão usufruir depois. Também há quem queira seduzir o parceiro pelo estômago, e nada melhor que os bolinhos de São Valentim. Bem, procurar o bolo típico do Dia dos Namorados, que é uns corações que nós fazemos para o Dia do Namorado. Este dia é muito associado aos jovens, mas também os casados aderem à moda e não tem limite de idades. É evidente que jovens, pronto, têm mais, digamos, pedem esses valores aos pais, vêm comprar os presentes para os namorados, coisas assim do género. Mas normalmente também a pessoa casada vem sempre, oferece alguma coisa ao marido ou à esposa, vem sempre também, leva sempre uma lembrançazinha, sempre para se lembrar desse dia, é óbvio. Logo de manhã tinha aqui um senhor de idade à porta, para levar 3 rosas, um raminho com 3 rosas, com muita idade mesmo. Era um ramo para a minha namorada, eu olhei para o senhor, sim senhora. Todos os dias se namora. Ainda há quem receie a crise, mas mesmo assim o Dia dos Namorados aumenta o negócio. Sobe sempre um bocadinho, portanto, o negócio, não é? Não é assim muito como era há uns anos atrás, toda a gente sabe disso, não é? Mas pronto, sempre melhora. Este dia é um dia que realmente sobe sempre mais um bocadinho. Aumenta qualquer coisa, aumenta. Sempre é um bom para esses dias difíceis que atravessamos. Amo como ama o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar senão amar. Que queres que te diga, além de que te amo, se o que quero dizer-te é que te amo?
Passamos agora ao nosso comentário. Comigo tem, como já é habitual, à sexta-feira, Lourdes Sousa. Como está? Muito boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Helena. Começamos com um tema bastante atual e que também já nos habituou, mas um pouco peculiar. Um grupo de cidadãos que esta manhã assistia ao debate quinzenal no Parlamento interrompeu o Primeiro-Ministro e começou a cantar o tema Grândola Vila Morena. Foi uma situação peculiar, até porque não é permitida a intervenção do público na Assembleia da República, mas eu penso que o Primeiro-Ministro reagiu de uma forma muito correta e demonstrou na forma como interviu a seguir, porque ele disse que aquela intervenção, no fundo, foi uma das interrupções com maior bom gosto que se podia ter naquela Assembleia, e elogiou até a música, portanto, chama-lhe o que quiser, fair play, limitação de danos, mas a verdade é que ele esteve bem e conseguiu amenizar o ambiente. Talvez tivesse outro tipo de reação mais drástica, a coisa não ficasse tão bem na fotografia. Agora, eu penso que ele, no fundo, saiu bem daquela interrupção. Muito bem. Embora tenha saído bem, O Povo é Quem Mais Ordena é um dos versos precisamente desta canção. Ordena também motivos para Passos Coelho se preocupar. Essa música, eu acho que é património de todos os portugueses. Por vezes há a tendência para achar que é património de uma certa esquerda mais radical, mas é uma música ligada ao 25 de Abril. Aliás, o Primeiro-Ministro fez questão de referir isso, que lhe fez lembrar as comemorações do 25 de Abril. E, portanto, até aí eu acho que ele esteve muito bem, porque a própria música é uma música positiva, é uma música de dinâmica. O que a Helena quer dizer é até que ponto é que esta música também não é uma chamada para o combate. Chamada de atenção? Também é, e eu acho que aí aquela intervenção do público, por muito que não seja permitida na Assembleia da República, foi feita com bastante civismo, foi uma chamada de atenção. Penso que pode ser interpretada como o povo não está só contra a Troika, não está só contra o Governo, mas também está contra este Parlamento. E realmente nós sentimos que as pessoas estão muito descontentes com a política em geral e com a política do Parlamento, porque vemos muitas vezes a serem discutidos temas que não me parecem nada relevantes numa altura de crise como esta, pois já há imensas comissões que são constituídas e andam até esta de Camarate, não é? Que sabemos que foi outra, mais uma. Exatamente. Vamos lá ver onde é que esta também nos leva, não é? Há sempre uma série de trabalhos e de mais trabalhos parlamentares, mas que no fundo nós todos o que nos apercebemos é que não há uma grande, como direi, a produtividade desses trabalhos também é baixa, não é? Porque muitas vezes as leis saem e depois há uma série de dúvidas sobre as próprias leis que são mal redigidas e, portanto, ficamos sem saber, no fundo, o que é que estão tantos deputados a fazer na Assembleia da República. E acho que esse grito hoje lá nas galerias também foi um bocado uma chamada à atenção. Por outro lado, nós sabemos que o descontentamento popular, nesta altura, como não podia deixar de ser, é grande, fosse com este governo ou com outro qualquer. A situação que o país atravessa, fruto dos erros do passado, é uma situação de um país sob resgate, portanto, um país sitiado com uma situação de dívida brutal que nos oprime e, portanto, é natural que as pessoas sintam necessidade de exprimir o seu descontentamento. Há um ano atrás também os espanhóis evocaram a Grândola Vila Morena para demonstrar o seu descontentamento. Uma música que também vai além fronteiras e que, de facto, já é praticamente um símbolo do descontentamento e que ficou marcada ao 25 de Abril. Sim, agora, os espanhóis quando fazem estas coisas normalmente não são assim tão cívicos, não é? O que nós vemos é que até, portanto, tornam quase o Parlamento refém e depois há sempre umas cargas policiais e umas cenas na televisão que aqui em Portugal não são habituais, não é? Ainda bem. Felizmente somos mais moderados. João Semedo, do Bloco de Esquerda, quando teve a oportunidade de falar, disse que bem que precisamos desta lufada de ar fresco e cheirinho a 25 de Abril. Isso lá está, era o que eu lhe dizia. Eu acho que há uma certa esquerda em Portugal que pensa que há um património, seja musical, seja literário, que lhes pertence a uma determinada ideologia, e eu penso que não é nada disso. Eu acho que, pelo menos, as pessoas da minha geração foram habituadas a viver em liberdade e associam a liberdade, a Grândola Vila Morena é associada também à liberdade e toda a gente se sente bem ouvir a Grândola Vila Morena, portanto não se identifica isso como uma viragem à esquerda, não penso isso. Penso que isso é próprio, portanto, de um representante do Bloco de Esquerda, esse tipo de frase. Agora, se não há mais lufadas de ar frescos na Assembleia da República, talvez os deputados se deveriam inquirir porquê, não é? Mas também, digamos assim, isto vem na sequência das notícias que vieram ao público esta semana, na quarta-feira, dos números do desemprego e ontem, precisamente, também do recuo que a economia teve. Serão aqui também dois temas que terão disputado esta situação?
Essa coincidência acontece esta semana, provavelmente este protesto já estava organizado, este protesto não terá a ver só com a questão do desemprego. Eu acho que há muita gente descontente com os cortes que está a levar, os professores, os funcionários públicos, portanto há uma faixa bastante alargada da população que está a sentir uma grande redução dos seus rendimentos. E é natural que sejam mais esses que se manifestam. Porque os desempregados, infelizmente, são tantos, não é? Estamos a falar de cerca de 900 mil, que acho que não há Grândola Vila Morena que consiga ajudar a ultrapassar esse problema só através de uma canção, não é? O recuo da economia surpreendeu? Surpreendeu, mas nós sabemos que esta fase está a ser muito difícil porque Portugal tem como principais parceiros comerciais também a Europa, não é? E outros países que estão a atravessar também um momento menos bom da sua economia e, portanto, é natural que as coisas não estejam a correr tão bem, quer dizer, elas não estão a correr bem, mas pelo menos estão a correr pior até do que se esperava, mas acho que temos que ter alguma confiança de que durante o ano, e há previsões já nesse sentido, a situação irá melhorar. Muito bem, passamos então ao segundo tema. As associações de militares criticam as declarações do Ministro da Defesa sobre uma nova reestruturação nas Forças Armadas. Helena, eu penso que esse tema vamos com certeza ouvir mais coisas sobre esse tema e com mais detalhe nos próximos tempos. A questão é que em Portugal, quando se fala em cotar, qualquer área acha sempre que não é na sua área, portanto qualquer área de atividade, no caso as Forças Armadas, acham que não há mais gorduras onde se possa cortar. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas veio recentemente dizer que as Forças Armadas tinham um orçamento neste momento com cerca de menos quase 30% do que em 2009, realmente é um número impressionante. Por outro lado, nós também temos que pensar que é um tema delicado, portanto o Governo também tem que ter cuidado da forma como aborda os cortes nas Forças Armadas, porque as Forças Armadas não é uma área qualquer, portanto está ligada muito ao conceito de soberania de um povo, a questão de ter umas Forças Armadas bem preparadas. É verdade que estamos num período de paz, é verdade que já ninguém se lembra da última vez que foi preciso a intervenção das Forças Armadas e todos nos lembramos de uma série de coisas que precisamos diariamente, como a educação, como a saúde, como a própria cultura, que estão a levar cortes brutais, não é? E, portanto, também temos que nos inquirir, nós precisamos de Forças Armadas, mas até que ponto é que se justifica, nós sabemos que o nível portanto, orçamental que elas ocupam, portanto, nós sabemos que em 2012 as Forças Armadas tiveram 1,2% do PIB, julgo eu, afeto, portanto, à sua atividade. Estamos a falar, o Ministro Aguiar Branco referiu que iria reduzir cerca de 8 mil homens, mas isso não é uma coisa para se fazer este ano, não é? Ele fala em menos 280 milhões para 2014. 2014, cortes de 40 milhões ainda este ano. Certo. Portanto, eu penso que isso tudo tem que ser ponderado. Temos que ponderar que tipo de Forças Armadas precisamos, portanto, para cumprir com os nossos acordos internacionais. Tem que ser uma reestruturação pensada. Exatamente. Nós fazemos parte da NATO, portanto, temos obrigações internacionais que temos que honrar, como um país... Temos que cumprir, não é? E temos que cumprir e temos que estar ao nível dessas tarefas que, por vezes, somos chamados a desempenhar em termos internacionais, portanto, dentro dos acordos da NATO. Por outro lado, nós sabemos também que os militares não são cidadãos como outros quaisquer, portanto, têm muitas limitações nos seus direitos. E, portanto, também tem que ter alguma compensação no seu estatuto. Onde eu quero chegar com isto é, não podemos pensar que vamos pôr tudo, portanto, base zero, quer dizer, tem que ser tudo ponderado, é evidente, mas há certas coisas que nós temos que aceitar que o estatuto de um militar lhe confira, porque senão então não vamos deixar de ter pessoas interessadas em permanecer nas Forças Armadas. Até agora que muitos deles encontravam nas Forças Armadas e também no Exército uma forma de sair muitos deles do desemprego. Estes cortes podem de alguma forma pôr em causa o funcionamento das Forças Armadas? Como nós não sabemos qual é portanto, em que base é que estão a ser planeados estes cortes, temos que confiar que o Governo está a estudar uma forma de que obtenha esses cortes do ponto de vista financeiro, portanto, essa redução de despesa, mas que consiga assegurar o bom funcionamento das Forças Armadas. E o Ministro já está a trabalhar nisto há algum tempo, portanto, vamos ver como é que são apresentadas, porque realmente, se calhar, também não precisamos ter 40 mil efetivos nas Forças Armadas. Agora, nós sabemos que aquilo é uma organização muito estruturada, com muitas FIAs, muitas hierarquias, coisas que tradicionalmente sempre foram assim, mas provavelmente agora têm que ser ponderadas, não é? E tudo isso está em discussão. Agora, qual é que lhe parece que seria a reestruturação mais adequada neste momento de crise que o país atravessa?
Helena, eu acho que isso é um tema tão complexo e tão difícil de abordar, sem nós sabermos sequer qual é ainda neste momento o estudo que o Governo tem, que é muito cedo para dizermos onde e como pode ser cortado. Agora, nós sabemos que realmente as Forças Armadas desempenham funções que são essenciais para a proteção do Estado, dos cidadãos, portanto, e da nossa soberania. E essas funções têm que ser asseguradas. Agora, se associado a isso tem que continuar a existir uma série de coisas que provavelmente no passado faziam sentido, e atualmente já não fazem, porque o facto de nós estarmos na NATO e nessas organizações também nos permite confiar uma parte dessas funções a essas organizações. Portanto, há uma troca, no fundo, entre Portugal e a NATO e todas essas organizações que nos permitem, talvez, poupar noutras áreas, não é? Portanto, eu acho que temos que ser eficientes e ter as Forças Armadas de acordo com o país que temos, não é? Não podemos ter umas Forças Armadas como se fôssemos um país com muito mais habitantes e muito mais área territorial e com, no fundo, um orçamento que nós não temos neste momento, não é? Muito bem, um tema que também, como já referiu, que certamente ainda iremos ouvir falar muito dele. Agora passamos para um tema mais agradável, eu diria, boas notícias também para Portugal. O fotógrafo português Daniel Rodrigues venceu o prémio do World Press Photo na categoria Daily Life, com uma fotografia da Guiné-Bissau, na aldeia de Dulombi, de umas crianças que estavam a jogar à bola. De facto, são boas notícias. É interessante ver como é que os jovens, têm 25 anos, Daniel Rodrigues, infelizmente está no desemprego. Mas, de facto, é gratificante ver e receber esta notícia. Helena, eu acho que esta notícia é muito positiva e tem que nos fazer a todos pensar um bocado, para além da própria fotografia, que é lindíssima. A própria fotografia que mais à frente vamos ver a fotografia. É uma fotografia que realmente tem tudo, tem inocência, tem das crianças e ao mesmo tempo mostra a pobreza de um país, mas que mostra a alegria também desses jovens. Mas para além disso, nós temos a situação deste jovem que realmente consegue triunfar numa situação em que está no desemprego e, portanto, é isso que também nos tem que fazer pensar. O desemprego está muitas vezes associado a um estigma, e o Primeiro-Ministro falou nisso e foi muito criticado, mas é verdade. Portanto, antigamente nós éramos educados com uma ética do trabalho e, portanto, os homens, especialmente os homens, atualmente também as mulheres, há umas décadas para cá, só estariam realizadas quando encontravam um posto de trabalho, de preferência um posto de trabalho permanente, que assegurasse depois a constituição de família e tudo isso. Neste momento, com as taxas de desemprego que nós temos, 40% de jovens sem emprego, nós temos também que mudar um bocado esse paradigma e temos que pensar que as pessoas se podem realizar individualmente, mesmo estando numa situação de desemprego. Ele conseguiu um prémio, que não sei se os telespectadores sabem, mas este World Press Photo é um prémio muito prestigiado a nível nacional, prestigiadíssimo em termos de fotojornalismo. As pessoas que ganham esse prémio, em termos monetários, acho que são cerca de 1.500 euros, portanto é um valor muito baixo, mas a sua foto depois é exposta em cerca de 45 países, com milhões de visitantes, e é editado um livro anual, que toda a gente vê depois nas livrarias e compra, e portanto é uma projeção para aquele artista brutal. E portanto ele mesmo diz, não é, que nas intervenções que tem feito, que isto era um sonho que ele tinha, que nunca pensou que ia realizar. Portanto ele conseguiu realizar um sonho estando no desemprego. Estamos agora precisamente então a ver a fotografia de Daniel Rodrigues, fotógrafo português, então sagrou-se vencedor do World Press Photo na categoria Daily Life. Uma fotografia então a preto e branco que mostra as crianças de uma aldeia na Guiné-Bissau, a aldeia de Dulombi, a jogar futebol. Estamos também nós a terminar este comentário, uma fotografia bonita, Lourdes, e que de facto é prestigiante. E é um orgulho para nós também, como portugueses. Muito bem, Lourdes, certamente nos voltaremos a ver para a semana. Bom fim de semana, até à próxima sexta-feira. Quanto a nós, ficamos a saber o tempo para amanhã. E em todo o país é esperado céu muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 14 graus e uma mínima de 7. Em Lisboa a máxima será também de 14 graus e a mínima de 8. E em Faro a máxima chega aos 15 graus e a mínima aos 8. É tudo por hoje. Já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.